Sejam bem-vindos ao podcast Finanças e Empreendedorismo por Arthur Bahia e Luzedilson Moreira. Eu sou assessor de investimentos, educador financeiro e hoje, Luza, temos o prazer de entrevistar dois grandes educadores, né? Eu sou Luzedilson Moreira, sou contador, especialista em novos negócios. Estou aqui com os representantes da Unifacex, José Maria Figueiredo e Candice Figueiredo, que vão abrilhantar o nosso podcast de hoje. Vem com a gente. Bom, meus amigos, eu sou José Maria Barreto Figueiredo, vocês do Rio Grande do Norte me conhecem, fundamos a Facex e hoje Unifacex. Estamos aqui abrilhantando e dizendo a nossa carreira desde o início até o presente momento. Espero que vocês gostem e que se eu der, se servir como ensinamento para vocês, que podem usar. Obrigado. Eu sou Candice Figueiredo, diretora do Colégio Facex e reitora do Unifacex. Estou aqui com o maior prazer de conversar com vocês aqui num bate-papo bem interessante, né? Espero contribuir com vocês. Gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para entrevistar Candice Figueiredo. Isso. E o nosso chanceler da Unifacex, que está aqui hoje, vai contar aqui para a gente vários contos e causos do seu período de educação, José Maria Barreto de Figueiredo. Barreto de Figueiredo, ou José Maria, ou aqui pra gente, quem tá nos assistindo, Zé Maria. Isso. E a gente vai Fica começar... até mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Começar hoje falando sobre finança e empreendedorismo. E vamos falar hoje sobre a atividade de educação. É isso, Bahia? Isso, vamos assim, eu queria saber, Zé, toda a sua história, a parte de educação, né, um pouco do histórico de um ícone em educação, mas também as suas atividades empreendedoras antes da Facex, antes da Unifacex, antes até do seu primeiro curso superior, né? Me conta um pouco da sua história, Zé. Olha, meus amigos, eu quero dizer a vocês o seguinte, a minha história, eu divido ela em várias partes. O beginning, que é o começo, né? Então, tudo depende da criação que você tem. E eu tive uma criação maravilhosa, que hoje, se eu for criar os meus filhos como eu fui criado, eu vou preso. Você vê como as coisas mudam, né? Mas existia uma coisa que se chama respeito, família, que hoje está ficando meio destroçado. Olha, eu sou muito franco quando eu falo. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade e me preparei para falar com meu pai, porque eu tinha mais medo de que respeito. Eu tinha as duas coisas, mas tinha mais medo de que respeito. Quando ele olhava, eu já sabia para onde eu tinha que sair daquele lugar, ir para ali, para lá. E eu cheguei para ele e disse, papai... Isso minha mãe, porque mãe é mãe, né? Mãe não é à toa que é chamada rainha do lar. Mas ela me ajudou, eu disse, pai, eu queria que o senhor me desse uma bicicleta, porque eu queria ficar com a bicicleta, ver meus amigos, parar na frente do Colégio da Conceição, ver as meninas sair. E naquela era, as saias vinham lá embaixo, que era uma tal de saia Chanel que eu usava, ninguém via nada, né? Mas a gente ia só para, pelo menos, ver o dedo do pé. Então, ele chegou para mim e disse, compre. E eu olhei e disse, como é que eu vou comprar uma bicicleta? Eu com 12 anos não tenho nenhum tostão. Então ele não disse mais nada. E, então ele foi trabalhar, ele tinha um armazém de estivos cereais na Ribeira. E quando ele voltou com um porquinho de barro. E disse, todo dinheiro que eu lhe der, bota aí dentro. E às vezes aquelas moedinhas, não sei o quê. E como mãe, a mãe às vezes tirava o dinheiro do papai, aumentava, botava lá e tal, né? Só quem faz isso é mãe. Então, eu terminei com 2 anos enchendo o porquinho. Olha como era difícil, né? Nós não tínhamos geladeira naquela época. A mamãe todo dia ia para o mercado da cidade, que a gente morava na Floriano Peixoto, fazia as compras, sobrava um dinheirinho, ela botava no porco. E vamos abrir o porco. Naquela época era negócio de barro que a gente comprava na feira. Quebrou-se o porco, era moeda demais. Aí eu já tinha 14 anos. Então, ele disse, era moeda demais. Ele disse, agora vamos comprar a bicicleta. Aí eu já estava engrossando aqui o pescoço. Eu não quero mais bicicleta à noite. Não quer não? Então me dê esse dinheiro para cá. Aí eu perdi a bicicleta, o dinheiro, e ele disse, agora você vai trabalhar comigo, porque você já tem vontade. E eu fui trabalhar com ele. E nessa história de trabalhar com ele,
Eu fui para o armazém, sentado no tamborete, uma balança, filizola, e eu pesando 1 quilo de manteiga, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, 1 quilo não sei o que e tal. E eu comecei ali, dos 14 aos 18 anos, nunca recebi um tostão. E eu estudava no Colégio Marista, e o Colégio Marista fez o curso técnico comercial, mas acabou e disse, você vai sair daí, vai para o melhor colégio de Natal, que era Nai Rocas, a Crisio Freire, Teodolina e Dante de Melo Lima. E eu fiz o curso técnico de contabilidade. Terminando o curso, eu disse, olha, eu comecei a me preparar para o vestibular. E eu gostava muito de ler artigos e tal. E li um artigo de um cidadão chamado Paul Samuelson. Quem fez economia deve ter folheado esse livro, que é o Breviário do Economista, Introdução à Análise Econômica. E tinha umas frasezinhas. E nessas frases, por exemplo, oferta e procura, que você explica hoje facilmente, mas antigamente ele passava 20 páginas para explicar oferta e procura, que é tão fácil, né? Então ele dizia, até um papagaio pode ser economista, desde que ele entenda o conceito de oferta e procura. Então o papagaio nunca vai ser economista, porque ele não entende, ele decora, né? Então aquilo me interessou, eu digo, vou fazer economia. Para mim, para papai foi terrível, porque naquela época ele queria uma placa, doutor, Zé Maria, advogado, engenheiro ou médico. E eu não fui nenhum dos três, fui ser economista. Então para ele foi terrível. E ele, então, criticou muito. Você quer o pessoal chegar, seu filho passou do vestibular e dava os parabéns. Antigamente, para entrar na faculdade era difícil, porque hoje está uma esculhambação, né? Hoje o cara chega para entregar uma carta, o cara diz, está matriculado. Está aprovado, né? Está aprovado, né? Nem matriculado, está aprovado. Entende? Isso está uma esculhambação. Que o Ministério da Educação tem que vir em cima disso, mas não vem. Entendeu? As aulas, bom, esse é outro assunto que mais tarde a gente fala. Vou perguntar sobre esse tema vai ser bem mais técnico. Então, meu amigo, eu completei 18 anos, entrei para a faculdade. E eu lembro bem, eu acho que só tem uma pessoa viva com isso, que é Gilson, que era era o gerente de Marpa geral, quem tomava conta, foi um grande empresário. Aí eu fui, papai na frente, eu atrás. E quando a gente chegou em Marpa, ele olhou assim, tinha aqueles carros, ele dizia, qual foi o carro que você gostou daí? E eu, inocentemente, caí na besteira de dizer qualquer um. Aí eu levei um esporro na frente de todo mundo, que eu preferia que ele tivesse me dado uma surra, tinha uma menina bem bonitinha perto, e eu olhando assim para ela, mas já estava paquerando. Já estava, pai, 18 anos. Né? Naquela época o nome era paquera mesmo? Já era uma paquerazinha. Já era o nome. Flerte, não? Era Flerte, minha filha mesmo. O nome inglês já estava avançando. Aí, resultado. Eu disse, bom, eu gostei daquele azulzinho. Aí ele chamou o Justo e disse, fatura esse carro aí. Aí ele disse o nome da firma, ele disse, não, no nome dele. Aí eu disse, não, meu? Ele disse, sim, você é quem comprou. Mas eu não tenho dinheiro para pagar esse carro. Aí ele tirou um papelzinho e disse, olha, faz 4 anos que você está comigo. Você nunca ganhou nada, nunca lhe dei nada daqui da firma, mas no primeiro ano o lucro da firma foi tanto, a sua participação é tanto. No segundo, no terceiro, no quarto, ele comprou o carro à vista e me entregou. Agora, diz o seguinte, se você der um cavalo de pau nesse carro, eu dou-lhe uma surra de cipó de broche. Meu amigo, cipó de broche é aquele que a gente dá em animal. E era capaz dele dar mesmo, entendeu? E eu hoje não pode mais essa educação, hoje né? Não pode mais essa educação, mas essa meu educação amigo. Educado com muito homem de bem, como o senhor, né? Então, o que é que eu fiz? Eu comprei logo uma graxa que chamava KO, com um plano, eu vivia dando brilho no carro, com o medo maior do mundo de bater, de não sei o quê. A gente fazia tanta loucura naquela época, que a gente vinha com o carro ali para descer a ladeira do Bom Jesus, tinha a primeira da Rádio Poti, tinha aquela outra para chegar na Ribeira. O cara vinha na carreira, o cara voava lá embaixo. Olha que babaquice, né? Eu nunca fiz essas coisas, porque me lembrava da sua. E nesse tempo que o senhor produziu com seu pai, dos 16 aos 18. Dos 14 aos 18. 14 aos 18. O senhor trabalhava sem esperar nenhuma recompensa. Nada. Era só o estudo, era não sei, a formação. Mas como era o seu trabalho? O senhor dava o seu melhor, entregava o seu melhor trabalho ali? Tudo. Veja bem, olha, eu entrei com 14 anos. Antes dos 18, tudo que a gente comprava naquela época, aqueles armazéns, porque era antes do supermercado, né? Porque os supermercados acabaram com os armazéns. É a transformação, né?
Hoje você não tem mais esses armazéns, hoje são supermercados. O armazém, o cliente fazia o pedido do balcão, né? O cara ia lá no balcão, exatamente. A gente ia entregar em casa, né? Então, eu, inclusive, comecei a fazer pedidos de mercadoria que quase todos, para você ter uma ideia, a cerveja, por exemplo, você tinha os engradados, nós mandávamos para São Paulo os engradados secos e eles voltavam cheios. Entendeu? Então, existiam muitas empresas aqui em Natal, eram representantes que vendiam e tiravam o pedido e a gente, Marpas era uma, a Orlando Gadelhas, então ele tinha boas representadas, então tinha algumas pessoas aqui que tinham escritório de representação, e era assim que se vivia na época, né? E já tinham grandes marcas para poder fazer a distribuição. Por exemplo, o doce era peixe, hoje parece que já acabou esse doce, que era fabricado em Pernambuco, que era muito bom. E teve o conhaque macieira, que era importado, o queijo de Minas, só comia queijo de Minas. Quem tinha dinheiro, quem não tinha, não ia comer um queijo de manteiga feito do interior. E olha lá. Então essa foi a minha participação com o papai. Então foi uma escola de vida que eu tive muito importante. Terminei a faculdade e fui convidado. Não entrei por favoritismo político, fui convidado por Aguinaldo e fui trabalhar lá. Na época, Rússio Garcia, que era um grande economista, ainda está vivo aí para dizer a história, dirigia. E eu fiquei lá e depois Rússio saiu, José Santos assumiu. E um dia eu encontrei no gabinete de Hernani Silveira, que deve ter sido caçado, um convite, naquela época era Aliança para o Progresso, né? 20 bolsas de estudo para o Nordeste. E eu olhei assim e disse, rapaz, eu vou me candidatar nesse negócio. Aí você disse, eu vou também. A gente se candidatou, fizemos os exames, terminou, a gente passou. Em 1970 nós fomos fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Hoje qualquer pessoa sai, viaja para o exterior e faz. Naquela época era muito difícil. Era muito Vocês difícil. foram fazer pós-graduação nos Estados Unidos em 1970. Já estava abrindo a mente. E o que é que você... Já estava abrindo a mente. Agora, você veja bem, eu tive muitos choques na minha vida, e se eu não tivesse tido a educação que eu tive, talvez eu não estivesse aqui conversando com você. Quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu estava no finalzinho daquele festival, como é que chama? Aquele que marcou os hippies, o Woodstock, né? Woodstock, exatamente. O companheiro ali falou Woodstock. Eu não sei falar inglês, não. Apesar de ter passado o ano da rádio, já aprendi tudo. Pois bem, então eu vi coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu ia todo domingo à missa aqui na igreja de São Pedro, fazia as 9 sexta-feiras do mês, rezava o ofício de Nossa Senhora, fui coroinha. Aí quando eu chego lá, um cara bate nas minhas costas e diz, Tênis Maria Ruana. Eu sabia lá o que diabo era Maria Ruana, era maconha, pô. E que se já filmava, entendeu? Aquele horror do Vietnã, que os Estados Unidos fez aquela porcaria lá, você via gente mutilada, sem braço, sem perna, tudo no LSD, na maconha. Eu nunca usei um cigarro de maconha, porque eu preferia fumar um Pall Mall, um Chesterfield, um Lucky Strike, que era muito melhor. Aquelas meninas louras, bonitinhas, quando se levantava, não se depilava suja, não tomava banho, um saco nas costas andando pelo mundo. É tanto que houve um filme, Sem Destino, não sei se vocês viram esse filme, de Henry Ford, aliás, com o filho dele, que é irmão de Jane Fonda. Ele fez esse filme Sem Destino. O cara numa moto Harley Davidson andando nos Estados Unidos, sem destino. Aquele negócio. E eu passei por tudo isso. Agora você vai me perguntar, e como é que você entrou em faculdade, em escola? Eu queria saber qual foi o principal aprendizado nessa sua pós-graduação. O que o senhor trouxe na bagagem de conhecimento, de visão para negócios? Olha, Só um instantinho. Essa pós-graduação foi em finanças, né? Foi, administração financeira. Eu tentei aplicar aqui no armazém do meu pai. Mas meu pai, tradicionalista, ele não queria. Então, quando eu vi os supermarkets, eu digo, isso é o futuro. Quando eu cheguei aqui, papai disse, você quer me transformar num atacadista, grossista, que vendia em grosso, num bodegueiro? Papai, não é bodega. Aí foi quando o Nordestão criou. Então, você teve essa visão eu vi lá nos Estados Unidos. E não teve a condição. Eu não tive a condição de implantar, porque eu só tinha que ter capital. Eu não tinha, então o capital era do papai.
Papai disse, quando eu morrer, senhor, agora antes você não tem nada. Papai era desse jeito. E graças a Deus ele foi desse jeito. Então, nesse momento aí, foi o tudo ou nada para você decidir empreender? Aí eu deixei o armazém do meu pai. Eu disse, papai, faz o seguinte, o senhor está com a idade, então o senhor vende essas coisas que o senhor tem, apura seu dinheiro e vai viver sua vida. Minha irmã já estava casada e eu estava solteiro ainda, mas aí ele foi viver a vida dele. Então eu vim dos Estados Unidos e o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas quando quando terminou o curso de pós-graduação, eu lembro bem que a gente ia visitar Casa Popular, empreendimentos, naquela época que estavam crescendo novos empreendimentos nos Estados Unidos. E eu lembro que a gente foi ao Brooklyn, que é um bairro negro dos Estados Unidos, tudo sujo, aquele negócio, que eu cheguei à conclusão que é melhor o cara morar numa casa de palha aqui no Nordeste que morar num edifício daquele. Porque quando chega o inverno, morre 10, 20 e tudo, não tem calefação, o cara morre de frio. Você pega 30 graus abaixo de zero, sem calefação, o cara morre. Como é que chama aquele negócio? Hipotermia. Hipotermia. Aqui o calor a gente suporta. O calor suporta, mas o frio não suporta, não. Igual o Titanic, morreu muita gente, tem hipotermia, né? Verdade. Muito bem. Então eu entrei nessa escola. E quando eu entrei, eu escutei alguém dizer, olha, você vai ter uma escola igual essa. Eu disse, eu já disse que eu não quero essa porra. Olhei para trás, não tinha ninguém. Aí, quem foi que disse isso? Aí, rapaz, tu é doido? Só tá lá na frente a gente que fala inglês. E o cara falar português com você desse jeito, aí eu guardei aquilo, né? Então quem era o senhor essa acha voz? que falou? Até hoje eu não sei, eu pergunto muito a Deus isso. Eu queria que ele me respondesse se foi ele mesmo que mandou, eu acho que foi, entendeu? Então, o resultado, eu vim embora. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de falar. Quer dizer, Imagina, eu sabia... O pessoal que está assistindo a gente, olha só, imagine se ele não tivesse dificuldade de falar, né? Eu sabia... mas tinha dificuldade de olhar as pessoas. Minhas mãos ficavam frias, etc. Aquele negócio todinho. E eu tive um amigo que ele chegou para mim e disse, Maria, eu vou lhe dar um conselho. Claro, aliás, conselho não se dá, mas eu vou lhe dar. Eu disse, diga, rapaz. Olha, o professor é um aluno que sabe uma aula a mais. Olha que definição. Então, todo mundo que está ali, sabendo que é você, que você sabe uma aula a mais. Então, deixe frescura e vá falar com o pessoal que você é o dono da bola. Aí eu disse, rapaz, esse cara tem razão. Aí comecei, dei a primeira aula, a segunda, gostei. E fui levando a vida e criei os cursos livres em Natal. Gerência empresarial, aí estava começando o computador, eu botei o nome bonito, análise sistema, né? Essa criação que o senhor fala é aquela criação do livro que começou na Ribeira, não? Começou na Ribeira. Na Escola de Comércio. Na Escola de Comércio. Que foi a escola fundada por Ulisses Celestino de Góes, que também foi contador. Foi contador, era um ícone, entendeu? Da educação, um homem sério. E nós começamos ali, e dali foi crescendo e se desenvolvendo. Eu sempre fui cercado. Ainda não era curso superior. Eram cursos livres, técnicos. Porque eles não tinham... Dessa parte de gestão, né? Da área de gestão. Eles não têm um registro no elenco de contas do Ministério da Educação. Mas você é livre para ensinar o que você quiser. Né? Você não pode dar diploma, você dá certificado, né? Então, aí a coisa foi crescendo. Agora, tinha umas coisas interessantes. Quando eu queria aprender mais um pouco, eu descia ali as escadas, apertava na cigarra, ela já morreu, que era a filha dele, abria a porta, eu ia conversar com o Câmara Caçudo. Então, eu sempre fui muito curioso, falar sobre a selva amazônica, falar sobre o Rio Grande do Norte, uma história de um canhão que descobriram aqui, que ele foi falar sobre esse canhão ali no Potengi. Então, eu me deleitava muito com aquilo e aprendia. Então, quer dizer que o senhor chegou a dialogar com o Câmara Cascudo, conversar e aprender, papo, né? Ele fumava um charuto, eu tossia que só a moléstia, porque era um atrás do outro, né? Então, era como se fosse os estudiosos no Olimpo, era Sócrates bebendo de Platão. Exatamente. Você falou muito bem. Aí,
Porque você falou Sócrates e patrão, eu lembrei de duas coisas. Uma foi de Aristóteles, né? Aristóteles uma vez disse para Ciro, rei da Pérsia, a sabedoria é a mãe da inteligência. Não adianta você ser inteligente sem ter sabedoria. Porque você não sabe aplicar a inteligência. Você não tem sabedoria. Então, que adianta você ser inteligente, saber isso, aquilo outro. É um liso, nunca criou nada, é empregado. Não é que o empregado não seja bom, mas ele tem uma capacidade de desenvolver, mas ele não sabe aplicar a inteligência dele porque ele não tem sabedoria. Vocês estão aplicando a inteligência dele, isso é a sabedoria que vocês estão fazendo. Quem é que inventa isso? Foi vocês que inventaram isso daqui. Eu estou conversando com vocês aqui. Dá dinheiro? Dá. Depende de vocês. Se conhecimento for dinheiro, a gente vai ter muito aqui nessa Aí vai ter demais. Vocês estão conversando agora, vai ter, meu amigo. Eu vou fazer 80 anos, meu amigo. Eu tenho 79 anos. Não tem quem diga. Não tem quem diga, né, mas a minha mente é ocupada. E quem manda sou eu. Eu tenho meus filhos e tal. Inclusive, hoje a gente está com sua filha aqui. Minha filha é a reitora, meu filho é o financeiro. Mas tem que prestar conta ao velhinho aqui. Porque eu tenho que olhar. Eu quero fazer uma pergunta para ela também, né? Para ela também, para a gente saber se ela está afinada com esse chanceler, né? Quer dizer, se 2 olhos já vê, então eu tenho 4 filhos. 4 × 2, 8, 2, 10. São 10 olhos olhando um patrimônio. Não é possível que dê errado. Verdade, né? verdade. Olhando. Porque então, é por aí. Vamos aproveitar um pouco isso para entender. Candice está aqui presente e reitora da Unifacex. Você falou muito, o senhor falou, né? Pode chamar de você mesmo, meu filho. Do ensinamento do seu pai, da educação. E como está essa sucessão agora, esse ensinamento para os filhos, nesses novos desafios, a educação cada vez com mais desafio. Hoje tem o EAD, hoje toda semana abre um centro de ensino novo. Como estão os desafios? Queria escutar um pouco de Candice. Agora essa parte do ensinamento do senhor para ela e das expectativas futuras, né? Perfeito. Arthur, quando eu comecei, eu tinha 18 anos, né? Então eu tinha acabado de entrar na faculdade de administração e aí comecei a trabalhar. Eu fiz tudo. Eu só não fui SG, nem fui dar aula porque não me identifico. Mas existiam muitos conflitos de gerações. Né? Porque ele dizia, tem que ter sabedoria. Esse negócio de só estudo, não. E eu queria colocar em prática o que eu aprendia, né? Então, e aí eu fui começando a lidar com isso, entender que eu preciso dessa experiência. E ele precisa desse novo. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Ele tem esse jeito assim, diz quem manda sou eu, mas ele tem uma cabeça, no fundo, muito aberta para a mudança. Então, ele não acredita em EAD, por exemplo, mas ele vê que se ele não fizer, ele vai ficar para trás. Mas então, por que não fazer um EAD diferente? Um EAD de qualidade, já que esse EAD está tão ruim. Né? Então, na época, no momento da pandemia, que foi muito difícil, ele não acreditava no ensino remoto, ele não acreditava no trabalho remoto. Então, assim, eu dizia, vem cá. Ele com ódio, vai tudo se acabar. Vai não, botava ele para assistir uma aula remota. Aí ele disse, eita, é mesmo, esse negócio não funciona. Pelo menos está aprendendo, tá acontecendo. Esse negócio da aula remota é muito interessante, porque aqui eu estou tendo uma aula presencial, né? Mas com certeza tem muita gente aqui tendo uma aula remota agora, nesse momento. Você pode, a gente vai descobrindo que a gente pode fazer. Lógico, é melhor. Tem gente que gosta mais presencial, tem gente que já se identifica com a AD, mas a gente pode dar qualidade a esse ensino, se a gente quiser fazer uma coisa realmente diferenciada. Né? Então, ele não entendia um trabalho remoto também. E a gente foi mostrando, até que ele começou. O legal é que ele consegue se adaptar. Então, ele ele deu até palestra remota, participou de uma conferência remota. Então, assim, isso é muito bacana. Eles tentando se aproximar do novo. Com essa questão da pandemia, né? Isso teve um grande avanço, porque já vinha no EAD, mas com a pandemia, a tecnologia, ela melhorou 100% em relação ao que estava acontecendo. Então, pode melhorar muito mais para vocês que podem, com uma plataforma boa, dar aula em qualquer lugar do mundo hoje. Sim. Perfeito. Você pode pegar uma pessoa que, se você fosse trazer para cá numa pós-graduação, um custo bem alto, você pode pegar uma pessoa de fora
né, de Harvard para dar aula aqui para gente. Tem as formas híbridas também, né? Que o cara tá lá, mas está respondendo sua pergunta na hora. Então a gente tem que aproveitar esse recurso. A questão é como você vai fazer. Eu queria saber da Candice Figueiredo o seguinte: quais são os desafios que você acredita que fora esse EAD, que a educação vai sofrer nesse novo momento de Brasil? É o seguinte, a gente está com um gap muito grande de 10 anos, né? Os estudiosos dizem que essa pandemia deixou esse gap. E, além disso, a gente vê uma pluralização dessas faculdades, desses grupos, que eles realmente eles visam muito só o dinheiro. Eles não estão preocupados com o aprendizado. É o que a gente vê. Então, você vê cursos aí, um curso de odontologia, por exemplo, que é um curso caro, que é em média, tem que ter média de R$2.000, sendo vendido por R$800. Então, como é que você vai dar um ensino de qualidade? Então, esse é o grande desafio. Nossa instituição, ela tem propósito, ela tem 50 anos, ela tem uma história. E ela nasceu para entregar qualidade. Então, a gente tem que... E existe esse movimento para um curso mais barato, né? Então, hoje eu vejo que é esse grande desafio. Você, como equilibrar isso aí? A prostituição do ensino, Poderia-se dizer isso? Sim, a prostituição do ensino. É verdade. Então, daqui que o aluno entra, né? E daqui que ele vai sentir né? Para ele sair, muitas vezes ele não consegue. Porque existem muitas dificuldades para ele sair, muda o currículo. Ele não consegue alavancar a profissão depois que sai da universidade. E como chega esse aluno no mercado de trabalho? Totalmente péssimo, Ele não consegue nada. Exato. Ele vai ser oficial de serviço geral de qualquer, e olha lá, para arranjar um emprego desse. Ele é formado, mas não sabe Tem nada. muita gente com diploma, sem desmerecer, indo trabalhar de Uber, né? Se fala muito na internet. Não é desmerecendo a função de Uber ou qualquer outra, né? Ou de qualquer outra, mas é o que ele vai encontrar. Então ele passou... E olha que às vezes é um mau motorista, termina batendo e não vai ser mais... Ele passou o tempo acreditando, isso é importante para quem está nos assistindo, que não é só preço, né? Não é só preço. É uma qualidade no ensino para que você possa se tornar o profissional que o mercado precisa. Olha, por uma questão de ética, eu não vou citar, apenas vou citar o fato. Eu tenho uma equipe, eu tenho uns amigos que a gente se reúne para degustar um charuto. Eu deixei de fumar há muito tempo, mas um charutinho é bom, né? Que você solta a fumaça e vai vendo aquilo que você quer. Esses aí não são os amigos do Gamão, não, né? Não, os Gamão já são outros. Né? O Gamão hoje é universal, você está no computador, joga com todo mundo. Né? Então, um cidadão chegou metendo o cacete em cima da OAB. Porque não presta, porque não sei o quê. Eu digo, mas amigo, por que você está falando isso da OAB? Eu já fiz 2 vezes exame da OAB, foi reprovado. Rapaz, você estudou aonde? Tal canto. Me permitam não declinar o nome. Aí, por uma questão até de educação. E de processo também. Aí eu disse... Aí comecei a conversar. Eu digo, eu vou fazer uma pergunta. Eu pensando comigo, eu vou fazer uma pergunta. Eu digo, rapaz, eu estou com... Um cidadão entrou comigo no PROCON, não sei o quê. Eu ia mandar fazer tem um processo e tal. Me diga uma coisa, tem um nome que eu acho tão bonito. Você sabe o que diabo quer dizer perigo da morte? Aí ele disse, o quê? Eu disse, perigo da morte. Perigo da morte? Eu nunca vi esse nome também, não. Aí eu comecei a olhar, fiquei indignado. Meu amigo, como é que você quer passar na OAB se você não sabe o que é perigo da morte? Ele entendeu o que é. Em qualquer solicitação que você faça, tem que ter o período da demora. Ele entendeu o que o cara faz. Então, um cidadão desse fez um curso e foi no Oba-Oba. Então, ele hoje é um péssimo advogado e que não pode nem exercer. E ele não vai passar nunca na OAB. Porque, entendeu? Na verdade, ele não fez... Exatamente. Ele diplomou-se, né? Diplomou-se, mas não vai. Então, é isso que eu falo. A qualidade é importantíssimo para você ser alguma coisa na vida. Você quer uma injustiça maior? Olha, eu não sou contra esse negócio, mas olha, cota para preto, para branco, para índio, para não sei o quê, para tudo tem cota. Aí você pega um camarada que está preparado, para ele você tem X vaga. Aí o cara está preparado, não passa porque as cotas dele já estão prontas, aí pega um camarada com a nota lá embaixo e passa. Isso está errado, meu amigo.
Entendeu? No meu tempo, tinha prova escrita e prova oral. Não tem esse negócio de preto, de branco, de azul, de amarelo. Passava quem tinha condição de passar. Então, você tem grandes nomes hoje na magistratura. Em qualquer canto, você encontra. Olha, eu tenho um respeito e um carinho muito grande por esse cidadão, porque ele tem inteligência e sabedoria. Para mim, chama-se Diógenes da Cunha Lima. Ele é um cara fantástico, um cara que você lê as obras dele, o Alfabeto para as Crianças, o Pequeno Príncipe, que ele fala muito, ele fala sobre a Oriente Suassuna, que eu gosto muito, entendeu? Então você se deleita lendo um cara desse. Ele se consultava também com o Câmara Cascudo, junto com o senhor na época? Conversava e muito. Eu sei que eu ia para lá sozinho de atrevido. E como Diógenes falava muito do Pequeno Príncipe, teve uma particularidade. Quando eu estava chateado, quando eu tinha um problema, eu subia lá no último andar do prédio e ia ver o pôr do sol do Potengi para acalmar os nervos, né? Naquela época eu tinha 28 anos, já tinha problema de nervo, né? Ficava meio chateado e tal. Você acha que esse problema de nervo é um problema do empreendedor? Todo empreendedor no Brasil. Ele pelas injustiças, você está entendendo? Pelas injustiças. É muita complexidade de empreender no Brasil. É muita complexidade. Né? Olha, vou dizer o seguinte. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Eu quero só fazer um corte aqui, Arthur Bahia, para dizer que Diógenes da Cunha Lima também vai ser nosso convidado para ser entrevistado aqui. Que bom. Que bom. Você se deleita com o Diógenes. Eu tenho muitos outros, entendeu? Mas eu escolhi sempre Diógenes porque ele sabe referência, né? Ele é uma referência. Quer dizer, você tem aqui Valério Mesquita. Eu leio a crônica de Valério Mesquita porque eu me deleito com a crônica de Valério Mesquita. Inclusive está no seu livro. Está no meu livro. Exato. Ele estudou antes de vir conversar com o senhor, viu? Procurei aprender, né? Tá de olho ali, rapaz, tem muita coisa aí. Ele fez a lição de casa, viu? Pois é. Então... Valério Mesquita. O Valério Mesquita, eu estudei com ele. Deixa eu lhe fazer outra pergunta, interrompendo. Você estava voltando no... Não no beginning agora, né? Já no meio... Você já tinha voltado da pós-graduação, já estava começando com... o negócio dos cursos livres, né? Nessa época você já estava casado? Olha, eu casei em 1970. Porque o papai disse, meu filho, o ideal é você casar com a mulher certa na data certa. Você não vai se separar nunca. Por isso que eu estou com sua mãe, faz 40 anos. Ele dizia isso para mim. Então eu procuro fazer isso. O senhor casou com quantos anos? 27. Então eu casei com a mulher certa na data errada. Por que na data errada? Porque eu era liso. E o caba liso, ninguém quer negócio com ele, não. Qual é o pai que quer casar a filha? Ei, quem é o pai dele, hein? Quem é a mãe? Quem é não sei. Geralmente é assim, mas hoje até que mudou. Mas antigamente era assim, né? Inclusive, só um corte, eu escutei essa semana de um colega que ele tem um codinome, mas o nome dele é Chico Salles, para dizer o codinome dele. Só vai saber ele dizendo assim, meu filho, quando eu busquei casar, eu tinha que ter dinheiro já junto para 3 feiras. É verdade. Com o tempo, eu já tinha dinheiro para 30 feiras. Hoje eu vejo o cara carrado e diz, olha... papai dizia, a comida da casa é o homem e a mulher é quem cuida de tudo. A divisão é essa. Mas hoje o cabo casa, aí vai pro supermercado, aí a conta foi tanta. Então a mulher paga metade, ela metade. Tá errado, meu amigo. Então não case, meu amigo. Então não assuma, se amigue, faça o que você quiser. Mas a responsabilidade é do homem. Isso é desde os primórdios. Então você pode dizer que seu casamento lhe motivou a correr atrás. Você passou a correr atrás dobrado. Agora, eu tive uma mulher extraordinária. Muita mulher gostou agora que está nos assistindo, viu, Bahia? Que não quer dividir conta, quer que o homem seja realmente homem. Tem que pagar as contas mesmo. Homem é moda, entendeu? Homem é moda antiga. Você já viu a mulher dar uma joia pro homem? Quer dar uma joia pra mulher? É o homem. Entendeu? Você tá rachando as contas com o Fábio. Né? Então, tem que trabalhar. Então é por isso que eu vivi com minha mulher 27 anos, 24 anos. Infelizmente ela morreu e eu não pude fazer nada. Fiz o que era possível e ela foi embora. Dona Dadá? Dadá, foi. E eu, Maria das Dores Medeiros de Figueiredo. Ela, uma pessoa pobre, nasceu igual a mim, que eu nasci nas Rocas. E me orgulho muito disso. Aliás, minha irmã que foi na Roca, na Travessa da Lua, e eu na Ferreira Chave. É tanto que esse segundo livro que eu estou fazendo, com muito orgulho, eu disse, nasci na Ferreira Chave, 33, vizinha a delegacia de polícia e o cabaré de Maria Rosa. Foi onde eu nasci, no tempo da guerra, 1943. Será que Arthur sabe quem é Maria Rosa? Deve saber, que ele não é diferente de mim. Mas hoje o negócio está diferente. Arthur Bahia... Sei, mas a reminiscência... É novo. Mas a fama fica,
fica, né? A fama fica. Fez Aquele história. fama e deita na cama, não tem uma história dessa, né? Como é a história? Aquele fama e deita na cama, né? É um ditado popular Detalhe que tem. importante que na nossa última entrevista, a gente entrevistou o Marcelo Queiroz, que veio também de um bairro simples da Cidade da Esperança, Mas e agora mais um periférico, empreendedor. É verdade, Né, pra gente, porque entendeu? o intuito nosso, de quem está nos assistindo, é entender o que passa na cabeça de um homem desse que verdade, venceu e tem vencido as lutas. Né? Entendeu? Então, eu acho que a gente não pode desprezar nada da vida da gente, porque tudo você junta. Entendeu? Então eu sempre digo, eu tenho um colégio lá hoje e eu sempre converso com os meninos e eles me chamam de tio. Então eu não vendo a Facex de jeito nenhum. Olha, o que eu já recebi de proposta para vender a Facex, para você ficar assim olhando. Aí a última, eu disse, o cara me fez uma proposta, eu fui para casa, aí mexeu com minha cabeça. Foi refletindo. Primeiro é o seguinte, Era eu não algumas perco meu cifras. sono para nada. Chego a hora, durmo, acordo de manhã. Agora é que eu tenho um sonho meio doido, mas dos aperreios que a gente passou. Mas aí, cadê eu dormir? Né? Pensando na proposta que o cara me fez. Então eu botei no papel 1-0 para vender. Aí vai passando, daqui a pouco eu tenho um sobressalto. E disse, rapaz, e se vir um doido igual a Colo que pegar o dinheiro que está na poupança, eu com 70 e tantos anos, como é que eu vou me levantar? Não tem mais força para me levantar para fazer. Aí fez 1-1. Né? Aí passou. Isso durante um sono, viu, pessoal? Isso era ele e a consciência dele. Eu e a consciência. Talvez no máximo aquela voz que disse que ele abriu Exatamente. a universidade. Essa foi boa. 3 horas da manhã, lhe juro por Deus. Eu dei o burro tava na cama, dei o burro na prateleira, que o copo caiu, eu disse, vendo mais não. Porque eu comecei a raciocinar, eu chego na Facep, o dinheiro que eu tenho, eu posso comprar um Lamborghini, né, que é aquele carro mais caro, posso fazer isso, aquilo, como muitos fazem, né? Aí é problema dos muitos. Aí, o que é que acontece? Eu chego lá na Facex, aí tá aquele menino pequenininho, passa por mim, nem fala. Mas hoje, quando eu passo, ele, tio Zé Maria, aí eu sinto falta do tio Zé Maria. Aí eu vou morrer de banho. Então, que adianta eu ter esse dinheiro e morto? É verdade. Vendo mais não. Deixa eu fazer uma... E não vendo mesmo, não. Só voltando um pouco para quando você casou, aí você foi trabalhar, você chegou a vender baú da felicidade, né? E quais foram os outros empreendimentos e negócios? Dizer, em termos políticos, eu faço... No meu livro eu falo sobre ele. Um foi João Faustino, que foi a maior injustiça que fizeram com o homem público, fizeram com o João Faustino. Mas ele perdoou. Se ele perdoou, o que é que eu vou me meter nessa história mais, né? E o outro foi Gessé Pinto Freire, foi um dos grandes homens, um dos grandes empresários do Rio Grande do Norte, que acreditava nas pessoas. Tá? Então, e por tabela, Silvio Santos. Eu trabalhei com Carlos... Silvio Santos? Eu trabalhei com Carlos Alberto um período. Carlos Alberto era um grande comunicador. Não existia um comunicador igual a Carlos Alberto. Agora, como empresário, Carlos Alberto tinha que aprender. Então, o que Carlos Alberto tinha de fazer era de se cercar de pessoas que conhecessem o que ele não conhecia, embora ele fosse o timoneio do barco. Quero fazer uma pergunta a gente que vai nos assistir aí, importante. O que é que o empresário precisa fazer para não quebrar? Aí é que tá. Cada vez que você ganhar R$1, guarde 50 centavos. Você será um grande empresário. Mas se você ganhar R$1 e gastar 1,20, você vai quebrar na próxima semana. O que é que você acha? O Bahia consultor financeiro. Eu achei muito interessante, porque eu sou assessor de investimentos e minha área da educação é educação financeira, porque esse ensinamento, se vocês não sabem, ele aprendeu com o pai dele aos 12 anos. É verdade. Quando fez ele guardar tudo que recebia no cofrinho. Então, talvez tenha sido o grande ensinamento da educação financeira, a disciplina da poupança, né? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Eu guardo isso e repito, o que eu tenho hoje, a providência divina, que Deus achou que eu devia vir ao mundo para ter isso, mas os ensinamentos do meu pai. Então, para você ver a importância da educação financeira e de você ter essa
disciplina de poupar, não é sobre quanto você ganha, né? É sobre quanto sobra, quanto você ganha, menos gasta. Que foi um ensinamento que Zé Maria, hoje perto dos 80 anos, a primeira pergunta que você fez do que era importante para ele não quebrar, ele trouxe um ensinamento que o pai passou sem palavras, o pai não disse nada, foi um ensinamento de tá aqui esse porquinho. No final das contas, ele disse: aprenda a poupar. Então, é um agente o grande poupador, ensinamento foi que você aprendeu. Economia. O grande ensinamento você aprendeu aos 12 anos de idade. E aí o senhor aprendeu, hoje está com 80 anos, estou falando aqui com José Maria, chanceler da Unifacex, e eu pergunto: na vida o homem deixa sucessores e herdeiros. Os seus sucessores. Aí eu pergunto aqui para a sua filha, que hoje é a reitora Candice Figueiredo, se ela aprendeu esse ensinamento e se acha que isso é importante para um homem de negócio ou uma mulher de negócio. Sim, aprendi, é tanto que eu faço, coloco em prática. Aí meu assessor aí financeiro me ajudando, não fico sem o dinheirinho na poupança. A gente tem que pensar na frente, aprendi com ele. Isso realmente. E vale salientar que meu avô, que ensinou ele, era um analfabeto, viu? Totalmente. Rapaz, ele tinha sabedoria. Mas ele tinha sabedoria, né? Exatamente, há tanta sabedoria que ele fala. Tem uma particularidade. No meu livro, eu frito isso. No meu livro, não, porque eu não sou escritor, eu escrevi umas besteiras. Eu digo o seguinte: o dinheiro do porquinho que ele pegou e botou na caixa de Ulisses de Góes. E depois tirou de lá, botou na caixa econômica. E esse dinheiro que eu guardei, eu dei entrada na minha sala no Barão do Rio Branco, quando eu terminei a economia. Aí comprei uma sala no Barão do Rio Branco, quando estava construindo, que foi o Zé Chaves, que construiu da família do seu Raimundo Chaves e do seu Militão Chaves, que era o Armazém Ribeiro, e ele foi um empreendedor, construiu ali o Barão do Rio Branco, né, ali no centro. Olha só, como esse dinheirinho serviu, né, por um ensinamento de uma pessoa que era analfabeto. Eu queria até colocar em debate como esse dinheiro ajudou ao aluguel dessa primeira sala. Você falou há pouco que não venderia a Facex por nada, né? É verdade. Tem uma frase sua que às vezes fico me lembrando de ensinamento, que é: o sol nasce para quem compra e desaparece para quem morre. E desaparece para quem vende, né? Para quem vende. Eu não sei se eu concordo muito com essa frase, mas eu queria colocá-la em debate aqui. O sol se põe para quem vende e nasce para quem compra. Porque, geralmente, o cara que herda, se ele não está preparado, ele não tem as reminiscências do passado, para ele não vale nada. O cara diz: rapaz, eu vou vender aquela casa para comprar um carro. Aí ele vende a casa, aí compra o carro. Um ano depois, o carro perde 40% do valor e a casa sobe 40%. Quem perdeu? Quem vendeu. Quem vendeu. Entendeu? Então era isso. Eu nunca vendo uma coisa minha para comprar um carro. Não, eu vendo para botar no outro lugar, comprar outro imóvel, não sei o que. Foi assim que eu construí a Facex. Eu acho, só um parênteses, que eu acho não, acontece na prática. A gente vê pessoas que começam a empreender, começa o negócio a dar certo e já começa a se deslumbra, compra aí carros caríssimos, né, gasto assim desnecessário. Isso é muito importante. Sem poder, sem realmente Arthur, poder. sobre isso? Pois é. Assim, eu queria comentar, né, para você tomar cuidado. Tem muita gente, na verdade, Candice, que confunde apurado com lucro, ele né? me dizia isso direto. Era o que ele dizia. Tem muita gente que confunde apurado com lucro, então termina o negócio, começar a faturar um pouco mais, quando vê, tá o dinheiro, um dinheiro até que poderia servir muito no tempo de vacas magras, está indo embora por falta de controle financeiro, de controle de orçamento. A gente volta para o orçamento, né? É o segredo é você gastar menos que ganha e investir bem a diferença, que eu até ajudo também as pessoas, sou assessor de investimentos, como o Candice bem citou, a investir bem essa diferença. Mas eu acho que o segredo está aí. E disso tem muita sabedoria. Não precisa tanta inteligência. É uma simples subtração. Você ganhar mais e subtrair menos do que você ganha. Agora eu tenho uma pergunta que eu fiquei refletindo da última vez que eu saí da sua sala. O sol nasce para quem compra e se põe para quem vende. Mas tem algum momento que você precisa vender, quando tem um propósito. Porque dessa mesma forma,
quando você começou com a Facex, você praticamente vendeu muitos bens que tinham, vendeu uma herança para entrar na Facex. Qual foi a diferença, o que você sentiu naquele momento para dizer, não, eu sou patrimonialista, eu não gosto de vender meus bens, não vou vender na herança. Mas isso aqui, esse projeto, justifica a minha venda. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, você pensa que foi fácil eu vender o armazém que meu pai começou? Que foi fácil vender a casa da minha infância? Que foi fácil eu vender a minha sala no Barão do Rio Branco, que foi o primeiro imóvel que eu comprei? Mas eu vi que eu precisava... Tudo vira em torno de custo e benefício. Eu estava vendendo aquilo, não era para gastar numa mesa de jogo, não era para viajar para a Europa, não era, eu estava reinvestindo. Aquilo que naquela época valia, vamos dizer, 10, eu tinha certeza que ele ia valer 100. Então eu vendi isso, saí comprando terrenos aqui na Zona Sul. Então porque um dos maiores homens empreendedores que eu vi em Natal chamava-se João Veríssimo da Nóbrega. A Cidade Jardim foi ele que criou. E era um homem que vendia aguardente num bocado de burro. Botava. Pergunta os filhos dele que ele vai dizer isso. Entendeu? E ele fez uma fortuna. Então, alguns desses terrenos foram de João Veríssimo. O Campo do América ali está lá. Entendeu? E eu saí comprando aqueles pedaços dali. Agora, isso custou muito esforço da minha parte, custou muita renúncia da minha parte. Vamos viajar, vou não, amigo. Eu vou para Nísia Floresta, que eu adoro, que eu tenho um sítiozinho lá, adoro ver minhas vacas e minhas galinhas, meus não sei o quê, eu gosto disso. Eu sou um cara muito simples. Então, agora eu já viajei, já fui ao exterior. Mas quando eu me lembro que eu estive em Paris e saí para Mônaco. E depois houve a Copa do Mundo, eu fui para Nice, uma cidadezinha lá da França. Aí, pedra que sua molesta, o mar parado, aí tinha um lugar assim que não tinha pedra. Quando eu fui tomar banho, o cara me multou, porque disse que era praia privada e eu tinha que pagar. Eu disse, meu amigo, eu moro numa cidade que tem um litoral, moro num país que tem um litoral mais de 200 quilômetros de praia e ninguém nunca paga nada. Pobre, rico, branco, preto, azul, amarelo, todo mundo toma banho. Aí sai danado de raiva. Nunca mais. E Paris é uma cidade linda. Mas tem essas coisas. Isso é em Paris, isso é na Inglaterra, isso é na Alemanha. Disse que o povo é desenvolvido. Então eu prefiro ser subdesenvolvido. Eu preciso levar essas porradas políticas que a gente está levando, que eu não vou falar em política, mas eu prefiro viver no Brasil. E enquanto eu for vivo, vou morrer aqui mesmo e vou ficar aqui e diga a meus filhos que aqui é o lugar de se viver e de se morar. Né? Porque eu aprendi Cassimiro de Abreu quando ele dizia, como era, mano? Salve o pendão da esperança, salve o símbolo Augusto, isso daqui é o hino da bandeira. Mas as coisas estão muito enraizadas dentro de mim. O meu patriotismo está dentro de mim, é Deus, Pátria e Família. Então está disso, eu tenho que valorizar o que eu tenho. Então a minha pátria, a bandeira, a ordem e progresso, eu preciso disso. Embora a gente não tenha ordem, nem tenha progresso no momento, mas um dia a gente vai ter de novo. Entendeu? Eu penso desse jeito. Perfeito, perfeito. Quem entendeu, entendeu, né, Quem pessoal? entendeu. Quem não entendeu, se exploda. Deixa eu entendeu? já que a gente entrou em política e saiu sem né? Sem machucar ninguém. Sem mais delongas, vamos o seguinte. Outro assunto parecido com política, né? Uhum. É clube de futebol. Eu comparo bem os dois. É verdade. E eu sei que o senhor trabalhou, juntou, mas entrou nesse de clube de futebol. É verdade. E aí, como é que foi esse comportamento no Clube do América, que é um time aqui do Rio Grande do Norte? Eu sempre, papai disse, meu filho, sempre entro para ganhar, não entro para perder. Agora, perder é natural. Agora não vai morrer porque você perdeu, não. Tente ganhar de novo. Aí, quando minha mulher morreu, eu passei uma fase muito difícil. Eu era cliente do Azulão. Você sabe onde é o Azulão? Não. Azulão é um bar que chama Bar do Cirrosado aqui, que eu gosto muito. Então, eu sempre, minhas amizades... Esse bar ainda é ativo? Esse bar? Ali fica na Afonso Pena? Em frente ao banco, fica na Afonso Pena. Entendeu? Eu era amigo de... o bar, pessoal, é o Bar do Cirrosado. Bar do Cirrosado. Já morreu, Ney Marinho.
já morreu aquele cardiologista que era um cara espetacular, Bittencourt, já morreu o presidente do Tribunal de Contas, Alcimar Torquato, deputado extraordinário. E todo mundo frequentava esse bar, o Bar Azul. Todo mundo frequentava. Então, só para conversar besteira. Tem uma cor melhor do mundo que você conversar besteira. O carro que vem ali, a placa é pau. O cara dizia, é ímpar. Vamos apostar, não sei o quê. Olha, sabe, é negócio de doido mesmo. Inclusive os homens, quando se reúnem, gente... Né, para desaparecer a mente é para conversar isso. Para conversar com o melhor do mundo é você conversar. Quando você não tem, já está com sua vida estabilizada, você pode fazer isso. Agora, o pior é que tem gente que não tem vida estabilizada, vai para lá e se lasca mais ainda. Entendeu? Então, eu tinha perdido minha mulher e eu passei uma fase muito difícil. Graças a Deus eu me recuperei. Hoje eu tenho uma companheira, minha amiga, minha mulher, que é muito bacana, me deu 2 filhos e a gente vive muito bem em família, são 2 filhos da primeira, 2 da segunda. Não é igual a Israel e os árabes que brigam, porque é o pai com 2 mães diferentes, né? Por isso tem a guerra isso aí já é outra coisa. Na Palestina, a gente entra já nesse. Aí já é outra coisa, entendeu? Então, a gente vive muito bem, mas para se juntar a isso não é fácil, não. Isso o tempo resolve. Tem coisas que o tempo resolve. Então, José Santos, muito pelezão, disse, Maria, por que você não assume o América? Vou botar você no América, eu não sei o quê. É meu amigo, meu padrinho de casamento, da minha filha, meu. Nós convivemos 1 ano juntos nos Estados Unidos. Aí eu fui para o América. O América, o presidente tinha renunciado, que era problema de doença, Rui Kiki. E eu chamo Rui Kiki porque até hoje não sei o nome dele. Inclusive, ele foi de colégio marista, mas o apelido é um negócio impressionante. E eu fui. Eu não sei de ligar. Então, a América estava numa situação muito difícil, sem dinheiro, para começar. E eu digo, só tem um jeito, a gente investir na prata da casa. Então, na época, nós tínhamos jogadores que era tudo formado aqui. Por exemplo, Cabugito. Quem não viu falar em Cabugito? Era um cara que tinha uma esquerda que quando ele não tinha goleiro que pegasse. Gito. Você já viu falar em Gito, né? Artilheiro do América. Exatamente. O homem aí conhece de futebol, viu? Zagueiro artilheiro. Birubiru não tinha 10 tons de juiz para temperar um grudo. Mulher, por tudo que é canto, hoje não vem nem para o Brasil, porque nunca pagou isso. Como é aquele negócio que dá cadeia? Vive lá no se vir aqui é preço, porque não prescreve. Nome né? conhecido também, Birubiru. Birubiru, né? Carlos Mota, que é um excelente, a gente deve o campeonato da primeira divisão a ele, que Birubiru aos 45 do segundo tempo, bateu o escanteio, ele cabeceou e fez o gol, e eu abraçado com ele, o Camo chorando, eu também, eu digo, homem, você é um profissional, continue aí, eu tenho escravado. E nós fomos campeão ali. Depois fomos campeão da Taça Nordeste. Eu estava viajando quando foi. Eu já estava passando para Eduardo Rocha, que foi seu presidente. Mas quem botou o América, embora diga que não foi, mas quem botou o América da presidão foi Zé Maria Barreto Figueiredo. Agora, outros dizem que não, mas o que importa é a opinião pública. E o resto é besteira. Aí fiquei no América. Então terminou o meu mandato. Para você ter uma ideia, eu tinha uma casa na praia, em Pirangi, que hoje eu dei para os outros, você sabe onde é? Moura, eu fui buscar Moura. Cheguei lá em Recife, Moura batendo falta, aí tinha um cara baixinho olhando, sabe quem era? Juninho Pernambucano, Moura ensinou a ele a bater falta. Aí, Moura, o técnico não gostava de Moura, ele era terceiro reserva, eu quero esse cara. Aí trouxe ele, o Osto Lobo, Vanderlei. A gente não podia levar 2 cartões, porque a gente não tinha substituto, e os caras jogavam com amor a camisa. Tá? Porque hoje não se vai. O cara bate aqui nos peitos, beija, mas se atrasar ou não pagar a luva dele, ele não dá um passo. Então aquilo é frescura. Aquilo é frescura. Você está aqui, estou beijando, não. Entendeu? Se joga por amor. Você tem no América agora o Tanque, está jogando por amor mesmo a camisa. Não é à toa que já fez mais de 13 gols, né? Viu? Então, naquela época foi isso. Então o América evoluiu. Agora depois começou aquelas coisas, e levar. Eu digo, está na hora de eu ir embora. E eu fui embora, quando me chamaram pela segunda vez. Deixei dinheiro lá, mas já perdoei, deixa para lá, e eu estou vivendo. E a minha lembrança de futebol é essa, eu tenho troféus, eu tenho medalhas, mas tudo passa, né?
É como a música, mas tudo passa, tudo passará, né? Não tem Nelson essa Ned. música? Nelson É Ned. o intérprete, não sei se ele é o compositor. Nelson Ned, um vozeirão de lascar, Totalmente. né? Era um cara muito bom. Então, Inclusive é o primeiro anão que eu vi, né? Assim, aí tornou-se evangélico. dizem que ninguém vê morte de anão, né? Pois é mesmo. É o primeiro que a gente viu. É porque não dá tempo, porque ele vai encolhendo, aí atrapalha. Mas foi um grande cantor. Zé Maria, hoje o grupo Unifacex está no ensino superior, na educação básica. Quais são os Olha, braços de atuação? Olha, isso a nossa reitora, eu deixo muito para ela, mas nós temos o curso superior, que é a faculdade, nós temos o colégio a nível de primeiro e segundo grau. Desde a educação infantil. Desde a educação infantil e a pós-graduação. E o Então, EAD, né? Hein? E o EAD também. Esse tal desse UAD, que está lá, mas tudo bem. Agora, só tem uma coisa, a gente tem que exigir, entendeu? Para ser bom, tem que exigir. É o seguinte, se o cara... Olha, fechou uma faculdade agora em Natal. O cara veio para aqui, lá no Alecrim. Não vou dizer o nome, não. Mas fechou. Aí chegaram os alunos, olha, fechou... E nós escolhemos a FASEC porque era a melhor escola, não sei o quê. Aí, aquele elogio maior do mundo. Muito obrigado. Aqui nós temos uma disposição. Agora vamos discutir preço, minha filha. O preço que você pagar lá não vem aqui, não. Vá para outra, porque eu não posso oferecer, porque eu não vou oferecer. Eu ofereço qualidade. Se você quer qualidade, você vem para cá. Se você não quer, pode ir para outra. Não faço questão, não. Então eu vou fazer uma pergunta agora para a reitora, pegando também outro ensinamento que você nos trouxe hoje sobre a economia, o ensinamento básico da economia, que foi oferta e procura, Oferta né? e procura, exatamente. Então, oferta e procura é a base da economia, né? É a base da economia, a lei capitalista. Da economia capitalista. Eu queria que você falasse um pouco como você enxerga para os próximos anos e também, assim, nesse novo governo que está assumindo, se vai ter algum aumento de demanda na educação, porque o governo já fez o programa do FIES, foi um programa que foi muito bom para o ensino superior em uma época, que trouxe uma procura enorme, mas depois mingou essa procura. Como você... E assim, hoje todas as instituições de ensino superior... Não sei, eu tenho esse sentimento que se sentem órfãos do FIES. Como é que você enxerga o FIES? O quão foi bom quando trouxe, depois mingou, então você estava preparado para receber X alunos. Também, assim, como pensamento de cidadão, como você enxerga esse programa? Na época, o FIES foi muito bom para a educação, né? Teve um olhar, assim, a gente cresceu muito o número de alunos, mas hoje... do jeito que está. Seria muito bom que ele voltasse, mas assim, pelo menos eu penso que não vai ser da mesma forma se voltar, porque não se tem condições, né? A situação econômica do Brasil não está bem. Então, eu acredito que não vai ser do mesmo jeito, sabe? Então, a gente tem que procurar outras formas, né, para estar trazendo o aluno, a gente tem que inovar, tem que procurar outras oportunidades, sabe? A gente está conversando muito sobre a área da saúde, né? A gente vê perspectivas na área da saúde. Nós temos assim, uma estrutura muito bacana, muito diferenciada, e a gente quer ir para esse caminho, apostando muito na saúde, né? E também em outras formas de ensino. Por exemplo, hoje se fala muito em nanocursos, né, que são cursos rápidos, cursos como ele começou, cursos livres, né? Então, se a gente tem essa demanda, né, está analisando muito, a gente tem um monte de faculdade aí oferecendo cursos de má qualidade, vamos ver se a gente pode criar cursos que possam suprir esse gap desse profissional. Um curso que auxilia o profissional nas dificuldades que ele está tendo no momento no mercado de trabalho. Então, a gente está olhando muito para o mercado, sabe, Arthur? A gente tem que olhar para o mercado. Olha, eu vou dizer uma coisa. Acredito que esse seja o caminho. Sem querer atrapalhar a Candice, eu me lembrei de um fato interessante. Logo do início, nos primórdios da FASEX, coisas que eu aprendi lá fora, porque é bom você estar sempre em contato com pessoas e viajar mesmo, porque você colhe muita coisa para trazer para o seu jardim quando você chega em casa.
É quando eu falei jardim, até que eu me lembro, mamãe tinha um jardim bonito. Hoje os caras inventaram umas plantas que espinha todo mundo. Eu já mandei lá em casa, arranca essas porcarias, vamos botar rosa amélia, vamos botar uma tulipa aqui, vamos botar não sei o que, cheira, orquídea. Não é esses troços aí que custa caro, que só amolesta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu resolvi, eu não sei se vocês se lembram, não você é muito jovem, mas tinha um negócio que era Hermes, que você comprava pelo reembolso. Então, quando eu cheguei aqui, para você ter uma ideia, ninguém sabia chamar marketing, chamava marketing. Então eu disse, rapaz, está aqui um negócio bom. Aí então eu peguei uma valise tipo aquela de 007, botei um gravador, então um livro texto e um livro de exercício. Então ali tinha um curso que era renovado de 6 em 6 meses. E comecei a vender isso aqui. Aí um maluco que queria botar uma faculdade denunciou como picaretagem. E hoje você tem curso à distância, o professor dando aula para 1.000 alunos. Eu sou contra isso. Você vai para uma aula, o cara está no Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Casa já pega, o professor está dando aula. E o aluno não tem direito a fazer uma pergunta, porque é uma metralhadora, é o mesmo curso. Aí, o que é que esse cara vai aprender? Então, esse curso à distância que nós fizemos, então eu cheguei a vender, botei aqui exposição lá em Dr. Walter Pereira, livraria, o saudoso Walter Pereira, um dos grandes homens do Rio Grande do Norte, e acabou-se tudo. Mas, aí já é outra coisa, ele era quem vendia. Mas não deu certo, porque disseram que isso era picaretagem, e não era. Entendeu? Você estava à frente do seu tempo, eu né? estava exatamente, porque eu já não estava nem à frente, porque nos Estados Unidos já existia isso. Quando eu fui trazer, porque mas o Ministério da Educação não aceitava isso. O MEC tinha umas delegacias do MEC aqui, no qual eu fui até diretor de um, graças a Deus só passei 1 ano, porque eu acho que esse negócio de política é uma desgraça, eu não. Olha, a sociedade exige tudo de você, agora não lhe dá nada. Um dia desse eu estava fui dar uma aula. Lá, a última turma, o terceiro científico, quando a gente chamava antigamente, né? Aí eu comecei a conversar e disse, vocês já viram falar em Dona Maria de Oliveira Barros? Você? Não. Você? Não. Você? Não. Isso é danado. Agora eu vou mudar a pergunta. Vocês já viram falar em Maria Boa? Ah, papai brigou muito com mamãe porque ele ia para lá, para não sei o quê, parará e tal. Você veja como é a coisa. A Dona Maria de Oliveira Barros foi quem desenvolveu o turismo no Rio Grande do Norte. Olha como a sociedade é ingrata. Porque você, vão admitir, você é um lixeiro. Aí você tira a Mega Sena. No outro dia você é o cara mais bonito. No outro dia você é convidado para ir para o Lages, para o Rote, para a maçonaria, para a casa do diabo. Para onde você tem dinheiro. Olha como é hipócrita a sociedade. Então é por isso que eu não vivo num casulo não fechado. Eu tenho meus amigos, eu frequento, mas eu sou distante de tudo isso. Eu quero abrir minha geladeira e dizer, hoje eu quero comer o quê? Num colchão de porco. Está ali pago. Não está comprado a prestação, não. Eu quero comer um cozido, eu quero comer um gado alto. Eu comi tanto canguru quando eu era criança, porque era o peixe que se podia comprar, que era o peixe do pobre, né? Lá da Iroca. É por isso que chamam canguleiro, quem morou na Iroca, né? Canguleiro, tem até bloco. Entendeu? E rico comia xarel, que era o peixe que hoje é terceira também. Entendeu? Então a vida é desse jeito. É vivendo e aprendendo, né? Quem dá as normas é a sociedade, né? Ela vai dizer se esse copo é bom, se essa xícara é boa, e a gente vai se adaptando. Mas o conhecimento dos nossos pais, que aí eu vou voltar aqui a esse ponto forte, porque geralmente a gente faz aqui a gente pega aqui varre tudo, e ele falou uma coisa boa que raio-x, né? É o raio-x. Que o conhecimento do pai dele foi importante para ele nessa questão de ser um agente poupador, de juntar, de enxergar as oportunidades, não desfazer o que tem para colocar em carro, em coisas supérfluas, que hoje a gente vê. Eu sou contador e vejo muito cliente meu, às vezes vai conversar, e aí ele não espera o tempo do dinheiro. Ele começa a ganhar um dinheiro e começa, vou comprar uma SW4. Você como contador, você deve sofrer muito. Porque tem muito empresário sem vergonha que diz, dê um jeito aí nessa contabilidade, o cara faz miséria. E quando o cara se lasca, diz, aquele contador não é bom não, porque eu paguei foi multa. Você
trabalha em função da... Ele esquece o princípio da entidade, que é separar o dinheiro dele e o dinheiro da empresa. É verdade. Isso é importante. Mistura tudo. No final quer que o contador faça mágica. Não faz. E não tem como fazer. E muitas vezes ele começa a não pagar algumas contas, tributos, impostos e taxas e começa a usar isso na vida dele particular. É verdade. Mas Tem que dar a César o que é de como César. É teu nome que eu esqueci? Luzenilson. Luzenilson, hoje uma questão muito importante, né? A educação financeira ela está indo para as escolas. Então a gente lá na nossa instituição, na FASEX, a gente dá a disciplina de gestão financeira, de empreendedorismo e gestão financeira. Isso é muito importante, já a criança desde cedo, muitas vezes a criança, o adolescente ensina ao pai. Né? Até Arthur já deu uma contribuição lá pra gente, né? Dei uma palestra, uma aula lá, né? E mais uma inovação. Arthur, qual é a tua idade, hein? Tu tem uma 27. cara, a idade que eu casei. Mas tu tem uma cara de menino medonho, né, rapaz? Vixe, Maria, né? Eu fui presidente do Conselho de Contabilidade Isso é bom e estive pras lá meninas, também, né? dando uma palestra para os alunos que estavam ingressando em contabilidade. Sim, mas isso já, olha só, isso é tão bacana que isso está se antecipando, né, para a educação básica. É porque é muito importante, É né? muito importante. Arthur, quantos profissionais liberais, quantos médicos, quantos engenheiros que são excelentes profissionais técnicos naquela área, mas não têm domínio Isso. sobre a questão financeira, Isso. sobre uma história popular de ensinamento de poupar, de guardar, de investir, né? de ter essa visão do mercado. Não tem outra, não, é isso. Se você poupar, você tem. Se você não poupar, você não E tem. o segredo da equação dos juros compostos é o tempo, né? É o tempo. Então, se o aluno que está tendo a oportunidade de ter uma aula de finanças e empreendedorismo na Unifacex, ele vai estar... O porquinho dele que ele receba de algum canto, ele já vai estar tendo aquela visão. Olha, existe existe uma frase que diz, o diabo quando não vem, manda um embaixador. Então, quando você está poupando direitinho, o caba chega lá perto e diz, rapaz, isso aqui é um cara amarrado, esse cara é amarrado, esse cara é amarrado, aí foca na família, esse cara é amarrado, e às vezes até o cara se separa por conta disso, não sabe? Por quê? Porque o cara vem lá de baixo, ele sabe as necessidades dele, ele só gasta aquilo que é para gastar. Eu acredito que quem trabalha, né, e ganha seu dinheiro, ele sabe o valor. Mas Verdade. quando é um dinheiro fácil, não valoriza, não. É verdade. Assim, o que eu tenho muito em mente é que a gente vive hoje no mundo capitalista. E no capitalismo, a coisa mais difícil que tem do capitalismo é você ganhar dinheiro. Eu estou falando isso porque todo mundo acorda de manhã cedo em busca de ganhar dinheiro, de alguma forma. Então o mercado, que a gente chama, as negociações comerciais, para mim é a selva moderna, né? O cara sai de casa para matar um leão para ganhar dinheiro, um leão para ganhar dinheiro. E então a coisa mais difícil é ganhar dinheiro, porque está todo mundo disputando por isso, o jogo. Só que a coisa mais fácil é perder. Você pode passar a vida todinha, desde os 12 anos, com um porquinho juntando, tá com 80, juntando um patrimônio, E faz uma mas por negociação. uma assinatura perder tudo. É verdade. Então, também as tem pessoas isso. têm que entender o valor do dinheiro, que o dinheiro não leva desaforo, né? Não. Olha, por que nós estamos vivendo uma situação difícil? E a conta não fecha. Pode ser do governo de A, de B, de C, de D. Se não mudar, não fecha. Vou lhe dar um exemplo. Em 1970, você ainda não era... Eu acho que era espermatozoide Não, dessa nem eu era época, né? nascida. Nem você era nascida. A gente escutava aquela música que hoje se escuta. 90 milhões em ação, né? Para frente, o Brasil. Salva Quando o a Brasil seleção. salva a seleção. Campeão no México, Pelé no auge. Pois bem, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes. O Paraguai, que com aquela guerra imunda e imbecil, que foi só por conta de negócio, dizimaram a população do Paraguai, tinha 3 milhões de habitantes. Hoje, o Brasil tem 215 e o Paraguai tem 6 milhões. Olha a diferença. Ele cresceu 100%. Veja quanto o Brasil cresceu. Agora, qual é a particularidade disso aí? Apenas 48% dessa população paga imposto. E o retorno não paga porra nenhuma, é Bolsa Família, Bolsa não sei de quê, Bolsa não sei de que lá. Então, é uma maneira de enganar o pobre. Dê trabalho para ele, pô. É uma maneira. Então a conta não vai fechar nunca, companheiro. Como é que você tem, não é nem 50%, é 48% que paga imposto. Na verdade, imposto de renda, né? Porque eu acho que uma coisa
aqui do Brasil é que o pobre paga muito imposto também, o imposto no consumo, Sim, né? O ICMS é um dos impostos exato. mais injustos mas que tem. você veja bem, mas a força de trabalho é 48%. Ah, tá certo. Entendeu? A força de trabalho do Brasil é 48%. Então, o que é que acontece? Esse restante do povo vive exatamente disso. Eu tenho um sítiozinho aqui, chama um cara para... Antigamente papai tinha um barracão lá e tal, aquele negócio, o financiava, quando terminava, o cara tinha o dinheirinho dele, era pouco, mas tinha. Mas hoje ele tem de graça. Você tem 22 lagoas em Nízia Floresta. Aí o que é que acontece? O cara vai para a lagoa, pesca 2 quilos, 3 quilos de camarão, não sei o que e tal, bota o negócio e o resto vai para a mercearia. Agora uma garrafa de 51 está lá. Não falta, né? Não falta. Aí o cara morre cedo, com problema de fígado, de rins, não sei o que e tal, foi esquecido pela sociedade. Não. Não é isso não. Agora, você veja bem, existe coisas no sistema socialista que eu acho interessante para o sistema capitalista. Olha, você vê a China, que é uma opressão de lascar. Todo mundo fala, mas é uma opressão de lascar. Você não tem liberdade. Então, na China a gente não pode estar conversando isso aqui agora. Né? Mas ele tem uma coisa interessante. Ele fixa, como a população é muito grande, ele fixa o homem no campo. Então ele produz. Agora, o filho dele quer ser médico, engenheiro, não sei o que e tal, o governo toma conta disso. Mas ele fica lá, trabalhando. Esse é um tipo de reforma agrária que era para ter sido feito. Agora você dá um pedaço de terra ao cara aqui hoje, quando é amanhã ele vem, vai para a fila de novo, para trás de outro pedaço de terra. Então isso não é reforma agrária, isso é populismo. Isso é política safada sem vergonha desses nossos políticos. Essa aqui é a grande verdade. Então você pode muito bem ter um sistema e colher de cá. Tem coisas boas do lado de lá e tem coisas boas do lado de cá também. Mas ninguém quer saber disso não. Né? Aí está aí a confusão. Ninguém sabe como é que vai ficar. É a arte da guerra, né? Seria muito bom que todos juntassem tudo que é bom dos dois lados e somassem para que o Brasil crescesse. Olha, essa guerra, olha, agora a gente já está falando de outra coisa. Essa guerra de Israel, do mundo árabe, não vai se acabar nunca. São 2023 anos. Porque, eu não estou falando de religião, não. Mas veja bem, quando foram libertar os judeus do jugo lá do Egito, dos faraós lá do Egito, quem foi? Foi Moisés, né? Aí foi para lá, disse, olha, vamos embora. Aí o cara não queria, então pega as 7 pragas, pega não sei o quê, pelo menos está escrito. Aí veio com o povo no meio do caminho, mandaram buscar de volta, o rio se abriu, entraram, o exército do faraó lascou-se todinho. Passaram 40 anos para chegar na Terra Prometida. Aí quando chegaram lá, disse, ei, vocês saem daí que disseram que essa terra é da gente. Botaram os donos para fora e se fixaram lá. Então essa guerra é tudo isso aqui. Porque são 2 irmãos, filhos de um pai só, 2 mães diferentes. Ou uma mãe... Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. Meu amigo, você é a pessoa que você está na sua casa. E de repente eles começaram... Você está na sua casa, ei, Isaac, agora essa casa é minha, que disseram. Quem foi que disse? Entendeu? E o mais importante dessa história toda é que as duas gerações têm algo próspero na vida, né? Eles são prósperos nos dois lados. Dos dois lados. Entendeu? Então, Deus já disse que Israel era uma terra... Era uma terra sem pátria. Mas a brode todo dia é do judeu lá nos Estados Unidos. Onde tem um judeu, tem um palestino. Onde tem um judeu, tem um palestino. E os dois prosperando. Você já pensou se esses dois povos fossem juntos? Meu amigo tinha tomado conta do mundo, né? Verdade. Né? Mas os dois conseguiram prosperar. Os dois conseguiram prosperar mesmo nessa dificuldade. Né? Então, Zé Maria e Candice, voltando para o tema finanças e empreendedorismo, o que é que vocês dariam assim, como diferencial, pela experiência de vida, pelo que conversamos, o ponto principal para a pessoa que está em casa começando a empreender? Quer falar? Eu vejo muito que, assim, você não tem que ter medo, você tem que desbravar. A gente tem que tentar, né? Arriscar, mas com cautela, pensando sempre na poupança, não pegar esse dinheiro e ir gastando de qualquer jeito, né? Sempre tendo esse cuidado para não se deslumbrar. Mas não deve ter medo, a gente tem que tentar. E eu acredito que, assim,
mesmo na dificuldade, com toda essa dificuldade que a gente tenha, a gente tem que ter esperança. A gente tem que acreditar no nosso país, no nosso Brasil e em nós mesmos, né? Olha, Candice, uma coisa muito certa aí. Quando eu era pequeno, eu lia um livrinho chamado Seleções. Eu não sei se você já ouviu falar, é uma revistazinha americana, eu não sei se ainda tem. Então, era só artigos. E o maior avicultor do mundo estava nos Estados Unidos, que ele começou com um ovo. Botou o ovo debaixo da galinha, aí nasceu um pintinho. Dizem que isso é propaganda americana, né? Aí daqui a pouco o pintinho procriou e não sei o quê, e lá vai, e foi crescendo. Se ele tivesse comido o ovo que deram a ele, ele não tinha feito. Entendeu? Ele não tinha feito a fortuna que ele fez. Ele teve a cabeça de botar debaixo da galinha, a galinha teve o ovo e reinvestiu o ganho, né? Ele investiu e ganhou. O problema é que tem muito negro preguiçoso esperando por outro. Quantas vezes eu pergunto, meu filho, você terminou a enfermagem agora? Terminei. Papai é amigo do vereador, do deputado, sei o quê, eu vou para a Assembleia, ou eu vou para a Câmara, eu vou para não sei o quê. O cara não pensa em produzir ele mesmo. Em produzir ele mesmo. Você está formado. Meu amigo, chegue lá nas quintas, pega uma cama, bota o estetoscópio e o negócio só para medir pressão e aplicar uma injeção, não sei o quê, porque o enfermeiro formado pode, mas ele não faz. Então, daqui a pouco, você faz uma rede de perto e aí tem um bocado de bichinho daquele que você vai lá só receber o dinheiro. Aí o cara diz, rapaz, por que é que eu não pensei nisso? Então, a questão da sabedoria e da inteligência. A questão da sabedoria e da inteligência. Que você passa esse tempo todinho estudando. O empreendedor está sempre procurando algo que as pessoas queiram consumir. É verdade. Comprar. Então, se você perguntar, não, eu vou formar, meu filho vai... Já falei com o deputado tal, com o senador tal, com não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara fica vagabundo mesmo, esperando já a aposentadoria. Muita No primeiro dia ele já começa a pensar na aposentadoria. O empreendedor não pode se acomodar, ele tem que estar sempre buscando. Tem que buscar. E você, meu amigo Lusa, qual é o principal ensinamento que você tirou dessa excelente aula? Não, hoje foi um dia, eu tô aqui bebendo aqui nesse Olimpo de Ágato, de Aristóteles, de Platão. Na verdade, o ensinamento para mim hoje é essa questão de ser um agente poupador. Eu bato muito forte nisso lá na minha casa, vai estar o pessoal assistindo lá. Já estou ensinando para meu filho de 11 anos que é importante. Ele perguntou, pai, você vai me dar um carro com 18 anos? Eu disse, não. Você vai ser o quê? Ele disse, eu vou ser engenheiro. Eu disse, então a gente vai construir uma casa juntos. E quando voltar o dinheiro, a gente vai pegar o investimento de papai e o lucro papai vai dividir com você. Pronto, tá e aí você vai juntar, e depois você compra seu carro. Pelo exemplo. Você compra seu carro. Seu filho de 11 anos, no próximo ano, você já pode separar um pouquinho para ele, viu? Estou separando, né? E uma coisa muito importante é a entrega. Você quer empreender, você tem que procurar dar uma entrega. Eu sou um gerente de uma loja, eu tenho que ser o melhor gerente. Eu sou um vendedor de uma loja, eu sou o melhor vendedor. Eu sou um professor, eu sou o melhor professor. Isso. Mas tem gente que já começa o dia com raiva do que faz. E essa raiva do que faz, ele cria um bloqueio na prosperidade, porque a prosperidade é uma recompensa do que ele faz. É como aquele ditado que diz que o sucesso são pequenas coisas que você faz durante o seu dia, são as suas rotinas do dia a dia que lhe levam ao sucesso. Então, a sua entrega, para quem está nos ouvindo... O nosso entrevistado de hoje falou que tudo o que ele fez com entrega. Né? Ele foi lá ajudar o pai e foi a minha primeira pergunta. Ele trabalhou dos 14 aos 18 sem saber o que tinha de recompensa, mas eu acredito que ele fez o melhor. É verdade. E ali já foi uma experiência nova para ele. Então, quem está nos ouvindo é procurar ser poupador, dar o seu melhor, dar a sua entrega. Existe um ditado que fala o seguinte... Procure amar o que faz, porque assim nunca terá que trabalhar. Então, procurar amar o que faz é muito mais importante do que o que você faz. Olha, trabalhar com propósito. Boa, propósito. Eu li uma vez uma coisa... Muito definido o propósito. Nessa pandemia eu li alguma coisa. Porque eu comecei jogando buraco. Aí, lá em casa, de manhã, de tarde, de noite, abusei de buraco. Aí vou jogar gamão. Aí eu digo, rapaz, será que eu vou fazer só isso? Aí comecei a ler. Então, existe um cara, um escritor muito famoso, eu não sei se ele é árabe, deve ser árabe, Ali Khalil Gibran. Ele diz que o bom fruto não depende da semente, mas do jardineiro que todo dia está aguando. Então, se você pegar um caroço de feijão, plantar num lajeiro
e aguar, ele dá um pré, ele dá. Mas se você plantar, mesmo numa terra fértil e num aguar, ele não dá nada, ele morre. Entendeu? Excelente. Então veja como isso é importante, né? Qual é o ensinamento que vamos fechar esse podcast de hoje com esse ensinamento? Que eu gostaria que você repetisse para fecharmos aqui nosso excelente bate-papo. Ali, Caligibã, o bom fruto não depende da semente, mas do jardineiro que todo dia está aguando. Excelente. É fantástico. Então, muito obrigado, agradeço a presença, agradeço os ensinamentos de Candice, de Zé Maria Figueiredo, e é isso. Nós é que agradecemos. Que bom. Muito obrigado também pela oportunidade.